Então cumprimento todos com a paz de Cristo. Deus seja louvado por todos estes impactantes que puderam estar este fim de semana neste impacto a receber de Deus. Amém? Quero também cumprimentar quem nos visita pela primeira vez. No lugar onde você está, pudesse levantar o seu braço. Vamos só dar-lhe uma oportunidade de 30 minutos para cantar um hino, para fazer uma dança profética. Oh, tem ar de dançarino, tem cara de dançarino. Pé de chumbo. Levanta o teu braço. Não, estou a brincar, só para saber se és bonito, se não. Levanta o teu braço, você que nos visita pela primeira vez. Levanta bem alto, sem vergonha. Parece que tem 79 anos, não consegue levantar o braço. Muito bem, muito bem. Permaneça com o seu braço, temos algo para lhe dar. Temos algo para lhe dar. Quando se fala em dar, olha aí. Amém, glória a Deus. Você que está à frente ou atrás destes irmãos, coloque os seus braços sobre a vida deles. Você que está à frente, ao lado, atrás desse irmão que levantou o braço, que nos visita pela primeira vez, coloque o seu braço sobre a vida deles. Coloque, não tenha vergonha. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças, Deus, por esta grande oportunidade que é receber visitas na tua casa. Pai, obrigado por eles terem disposto a visitar a comunidade cristã Unânimes, que não é melhor do que ninguém, mas é uma comunidade que ama receber. Então nós não temos prata nem ouro, mas tudo aquilo que nós temos, nós damos. Com a nossa humildade, com a nossa maneira de ser, nós queremos receber. Pai, em nome de Jesus, que Tu possas escrever algo novo nas suas vidas. Tu sabes o texto, o contexto das suas vidas e abençoas. Abençoa, Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. 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 Glória a Jesus. O que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? Yes. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25. 50 minutos foram generosos comigo, hein? Hoje. Oh. 50 minutos. Mas só vou começar agora. Bota lá isso de novo. Foi cumprimentar a malta. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25. Não sei se conseguirei abordar todos os pontos, mas pela tarde abordarei na íntegra, tendo em conta que não teremos a recepção dos impactantes, então terei um pouco mais de tempo para abordar. Os pontos a abordar na mensagem eram 5, abordarei 3 pontos somente e partirei para a conclusão e aplicação da mensagem. Mas eu creio que com 3 pontos apenas você será muito abençoado. 10 pessoas, já está bom, já é um bom público para pregar. Amém? Com 3 pontos apenas, você será abençoado. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25. A palavra de Deus e o tema da mensagem de hoje é meros ouvintes da palavra. Meros ouvintes da palavra. Estava indeciso entre o tema cristão não praticante. Quantos já ouviram, já questionaram de que religião tu és? Sou católico não praticante. Quantos já ouviram isso? Também há evangélico não praticante. Também há evangélico. Também há protestante. Também há católico, apostólico, não praticante. E o texto que vamos ler e os pontos que vamos abordar vão nos sensibilizar para este... É a minha voz, está tão fina, tão suave, faz um feedback tão maravilhoso. Isto era os anjos a louvar comigo. Voltando, é necessário estarmos atentos a isso. Quem nós somos no corpo de Cristo? Meros ouvintes ou também praticantes? O texto diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira
e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, repito, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em tudo que realizar, será bem-aventurado. Quem? O mero ouvinte? Não, todo aquele que ouve e pratica. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Peço desculpa. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças, Deus, pela tua palavra, pois ela é como espada, Deus. Ajuda-nos, Deus, a entender aquilo que tu queres falar com a tua igreja, com todos nós, com todos aqueles que se encontram dentro deste templo, desta casa de oração. Pai, esta palavra é para todos nós, que ela nos consciencialize de quem nós temos sido, como nos temos comportado, como temos vivido o cristianismo. Somos somente ouvintes ou também praticantes? Quem temos sido no corpo de Cristo Jesus? Ajuda-nos, molda-nos, Pai, transforma-nos, ativa-nos, Pai, vivifica a nossa alma, fortalece-nos, inspira-nos, Deus, para que nós não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Queremos pôr em prática tudo aquilo que nos ensinas. Dá-nos força, Jesus, para perceber e colocar em prática, para a honra e glória do teu santo nome. E toda a igreja diz amém, amém e amém. Amém. Então presta com muita atenção. Presta muita atenção, pois hoje iremos tratar de um tema muito importante. Iremos falar de praticar a palavra de Deus, praticar as Escrituras, pôr em prática a palavra, a Bíblia. Não basta, o texto diz que não basta somente conhecer, há que colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos. É uma ordem, é de forma imperativa. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra que vem de Deus. Então, se nós, de certa forma, estamos aqui, temos conhecimento da riqueza abundante das Sagradas Escrituras e não as colocamos em prática, andamos em caminhos errados, errantes, andamos em caminhos totalmente cheios de buracos, cheios de poços sem fim, fossos. E é um grave erro. O facto de estarmos aqui todos os domingos não nos torna cristãos plenos. Meros ouvintes são religiosos. Meros ouvintes são religiosos que têm em conta somente a teórica e jamais olham para a prática, sem darmos conta no estado em que nós estamos. Meros ouvintes, viramos meros religiosos. Talvez você seja um admirador das Escrituras, alguém que ama colecionar as Escrituras, várias Bíblias, vários textos, vários livros, tudo que fala sobre as Escrituras. Você adora as Escrituras, você ama uma pregação expositiva, você ama ouvir a palavra de Deus, mas não a pratica. Não é um praticante das Escrituras. Pode ser o nosso contexto de vida hoje. E isso é comum no nosso meio. Isso é comum entre nós. É comum na igreja evangélica. É comum na Unânimes. Pode existir, eu posso estar a falar para 10, 15, 20 religiosos. Na verdade, estão inseridos num culto, estão inseridos numa comunidade,
louvam, adoram no templo. Pregam a palavra, falam sobre a palavra, envolvem-se nos geús, envolvem-se numa fé externa e litúrgica, mas no fundo não têm um verdadeiro compromisso, não espelham aquilo que ouvem, não demonstram, não revelam um compromisso no seu viver diário, de acordo com aquilo que ouvem diariamente, semanalmente. E nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor adverte-nos, chama-nos a atenção, conclama-nos, ordena-nos a quê? A observar, a guardar, a obedecer, a praticar a sua palavra. Jesus no Sermão do Monte vai dizer: não pensem que vim revogar a lei ou destruí-la. Não vim, mas vim para cumpri-la. E ele diz também: aquele que negar ou aquele que rejeitar um só mandamento da lei, mesmo que o menor deles, será considerado pequeno no reino dos céus. Então o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o soberano, o Rei, o eterno, o majestoso, quer que nós consideremos toda a Escritura. Toda a Escritura. Não basta você ouvir e cumprir parte da Escritura. Toda a Escritura. Toda a Escritura. E que a pratiquemos. E nesta carta, este pequeno texto que foi lido, vai nos ajudar hoje em 3 pontos apenas. E vai trazer à luz qual é a nossa obrigação de praticar a palavra de Deus, as Escrituras. Primeiro, verso 22. Tiago começa como uma ordem direta. Tiago dá uma ordem direta. Ordenança, imperativo. Coloquem em prática o quê? A palavra de Deus. Tornai-vos, pois, praticantes do quê? Bora. Tornai-vos, pois, praticantes do quê? Coloquem em prática. Vamos à obra. Coloquem em prática não só ao domingo, não só à quarta, não só no GU, no vosso viver diário. Que em todo o vosso viver diário possam colocar, observar a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma ordem. Nós temos que estar atentos a isso. Podemos falhar a qualquer instante. Podemos tropeçar em qualquer instante. Isso poderá decidir o nosso destino final. E temos que estar sensíveis a isso. Um tropeço pode nos levar à morte eterna. Um tropeço no último dia leva-nos à morte eterna. Cristianismo não é viver de uma forma banal. Cristianismo é carregar a sua cruz, negar-se a si mesmo. Cristianismo não é um hobby, cristianismo não é um estilo de vida, não. Cristianismo é uma identidade, é um ADN, não é só um estilo que se adapta, já vive em nós, foi marcado nas tábuas do nosso coração, a palavra de Deus. O regenerado, o nascido de novo, é cravado nele a palavra de Deus. Então não é um lifestyle. Não lifestyle. Nós precisamos de obedecer. E para a palavra praticar no grego tem 2 sentidos. Primeiro sentido, que é executar. Praticar no grego tem 2 significados. Primeiro, executar. Executar vem de receber ordens. Praticar significa executar, receber uma ordem. E as ordens são para ser executadas. Uma ordem dada é uma ordem cumprida. As ordens não são questionáveis.
Esse é o sentimento que vive no meio de nós. Ordens que estão escritas e nós não as praticamos. As contornamos. Tentamos encontrar outros significados, outros contextos. Nem nos interessa ler 3 versículos antes, 3 versículos depois, porque poderemos ser enganados. As ordens são para serem executadas e a Bíblia é um conjunto de mandamentos, um conjunto de ordens cujo o Senhor dá ao povo eleito. O Senhor deu-nos ordens, a Bíblia ordena-nos, a Bíblia dirige-nos, a Bíblia conduz-nos. Ordens são para ser executadas. Diz comigo, ordens são para ser executadas. Você é rebelde, é para ser executado. A Bíblia diz para se amar o próximo, você tem que amar independentemente daquilo que você sente ou quer. Se a Bíblia diz para dar a César o que é de César, você tem que dar. Se a Bíblia diz para perdoar, você tem que perdoar. Se a Bíblia diz que o esposo tem que amar a sua esposa, assim como Jesus ama a sua igreja e deu a sua vida por ela, você tem que amar. Se a Bíblia diz mulher, sede submissa, pois ia falar, claro, óbvio. É toda a Escritura, não é só parte. Se a Bíblia diz mulher, sede submissa ao teu esposo, você tem que ser submissa. E não é da forma como você pensa. O homem é o cabeça e tem que cumprir. As ordens são para ser executadas, não são para ser rejeitadas, questionadas ou deixadas de lado. As ordens não são para ser procrastinadas. Logo faço. Não. Quem fez tropa aqui? Ninguém. Levanta o teu braço, nem parece que foste ranger. Levanta o braço, quem fez tropa aqui? Quem foi a tropa? Ai, tropas mais, meu Deus do céu. Com um exército desses, levanta o teu braço. Quem foi a tropa, levanta o braço, macho. Pô, meu pai do céu. Até fico com dúvida. Quem foi a tropa? Yes, sir. Isso aí está cansado. Deve ter sido muito tempo de serviço. Para a tua carinha, a pele de bebê, de anúncio da Dodote. Deves ter estado em grandes missões. Quando o general, o capitão, o comandante dizia ou dava uma ordem, o que é que vocês diziam? Sim, senhor. Capitão Nascimento. Sim ou não? Mesmo quando ele vos ofendia, mesmo quando ele vos deitava a moral abaixo, vocês diziam sim, sir, yes, sir. Verdade ou não? Questionavam. E ai daquele que questionasse. Ai daquele que questionasse. Então é isso que Tiago tem em mente. Que simplesmente executem. Deixem de ser rebeldes. Deixem de ser... brinca na areia. Ou outros termos que possamos utilizar. Se realmente entendeste a palavra de Deus, quarta-feira foi uma bênção. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Então pratica. Domingo foi uma bênção. Então pratica. O impacto foi uma bênção. Então pratica. Não pode ser só teórico. Teórico não nos leva a lado nenhum. Prática leva-nos à salvação. Teórico não nos leva a lado nenhum. A prática que nos leva à salvação. Simplesmente tens que escutar. Outro termo para praticar é o realizar. Outro termo para a palavra praticar é realizar. Realizar o quê? A vontade de Deus. Onde se expressa a vontade de Deus? Na sua palavra. 1 Tessalonicenses 4 diz que esta é a vontade de Deus. Mateus capítulo 6 diz: seja feita a tua vontade. Então nós temos que realizar a vontade do nosso Deus, que é soberana. A sua vontade perto da vontade de Deus não é nada. Não vale nada. Não mexe em nada. Porquê? Porque a sua vontade está diante de uma soberana. E se tu, Antônio, estás nesta terra como cristã,
O teu papel e propósito é fazer a vontade, realizar, praticar, realizando a vontade de Deus. E é isso que Deus espera de nós, que nós realizemos a vontade de Deus. Então eu realizo a vontade de Deus quando eu obedeço à sua palavra. Exemplo: Deus diz-nos como usar as nossas mãos. Sim ou não? Sim. Deus diz-nos como usar os nossos olhos. Sim ou não? A Bíblia diz como usar a nossa boca. Sim ou não? A cabeça, os pés, o corpo, o coração, o dinheiro. Deus diz, a palavra de Deus, a vontade de Deus está expressa na palavra, falando como homem e mulher, marido e mulher se devem comportar no matrimónio. Sim ou não, homens? Então escuta, realiza a vontade de Deus. A Bíblia diz-nos como tratar os nossos filhos, tratar os nossos inimigos, tratar os nossos amigos. Temos nós realizado a vontade de Deus? Sim ou não? Examine depois o homem a si mesmo nesta manhã. Você pergunta: então significa que eu obedeço à Bíblia toda, a toda hora, em todo o tempo, em todo o momento? Não, claro que não. Vai existir momentos que você não tem que obedecer, porque aquilo no qual você, o momento em que você está inserido, não precisa de colocar em prática. Mas, por exemplo, se você ofende alguém, aí sim, você tem que pedir perdão. Se você pecar, você tem que se arrepender. Isso é realizar a vontade de Deus. Segundo ponto que Tiago aborda aqui é a insuficiência ou incapacidade de ouvir a verdade. Tiago também aborda este ponto, a insuficiência de ouvir a verdade. Já ministrei aqui sobre a suficiência, a plenitude da palavra de Deus. E falava sobre a palavra de Deus é plena. Nós não precisamos de mais nada. A Bíblia não precisa ser complementada com outros livros de autoajuda, com outros autores. Os 66 livros escritos bastam-nos. A biblioteca divina já foi escrita. Os autores inspirados por Deus já escreveram a palavra. Então existe suficiência. Mas Tiago fala sobre a insuficiência de ouvir a verdade. E em contexto Tiago diz isso. Escuta, insuficiência da verdade. É triste quando uma igreja não pratica a verdade de Deus. E ela é insuficiente. Onde é que a verdade é insuficiente? Verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. O que é que o Tiago está aqui a ensinar-nos a nós? Que não é suficiente conhecer a palavra. Não é suficiente ter o anel no dedo, foi colocado, tirou o bacharel, tirou o doutoramento em Oxford, em Marte, em Júpiter, de teologia. Não basta conhecer, não basta ser pastor, não basta ser apóstolo, não basta ser profeta, não basta ser a quarta pessoa da Trindade, não basta ter acesso à verdade, não é suficiente descobrir a verdade, não é suficiente decorar 30 mil versículos e eu citá-los aqui de cor. Não é suficiente. Não é suficiente estar exposto às Escrituras. Não é suficiente congregar numa igreja bíblica. Não é suficiente identificar-me com uma igreja que expõe as Escrituras. Não é suficiente. Não é suficiente. Presta atenção. Encontrar a verdade, ter acesso à verdade, descobrir a verdade, tomar posse da verdade é uma bênção. Mas não basta. Não basta. Você pode se sentir hoje realizado, porque sabe muito das Escrituras, já prega em muitos altares, já viajou para inúmeros países,
já congregou em muitas igrejas. Oh meu Deus, não é suficiente. Com conhecimento, com acesso, com o descobrir, com o ouvir a verdade, tudo isso é bênção, mas só vencemos metade da batalha. Para quem não tinha nada, ter acesso à verdade. Para quem era cego e agora vê. Para quem estava no lodo sujo e agora está limpo, é uma bênção. Mas só ter acesso a essa verdade não basta. No tempo de Lutero, idade das trevas, quem tinha acesso à Bíblia e que estava escrita somente em latim era o alto clero, o patamar de igreja católica mais acima. Pouca gente tinha acesso à palavra de Deus. Mas quando passaram a ter acesso, que foi uma vitória para eles, mas não bastava, foi 50% ganho, faltavam os outros 50% para haver plenitude, que era a prática. Então Tiago diz: só acesso, só a igreja ser bíblica, só haver doutrinas da graça, só ter uma fé reformada. E reformada, esta fé reformada é o quê? É aquela que se assemelha, que se molda, que se caracteriza, se aliança à igreja primitiva. Isso é uma igreja reformada. Estão a entender? É aquela que se identifica, que se aproxima, que se molda à imagem e semelhança da igreja primitiva. Só pregação expositiva não é suficiente. Não é. O texto diz: ouvir a verdade não é suficiente, é necessário praticá-la. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, não somente admiradores, não somente ser possuidores, tomadores da verdade e não colocá-la em prática. Leva-nos para caminhos de religiosidade, torna-nos religiosos. E religioso é aquele que tem somente um conceito teórico. É aquele que fala e não faz nada. Até muito conhecimento. Pode ser até muito reconhecido internacionalmente por aquilo que conhece. Mas nos céus em nada é reconhecido, porque não pratica. Porque não pratica. A marca do religioso é essa: cheio de teórica e zero prática. Escuta, podemos ser hoje meros religiosos, participantes nos cultos assíduos. O religioso não é só o doutorado, o coanel no dedo, com a batina. Você pode ser um religioso. O que é que você faz na sua comunidade? Você serve em alguma coisa? Ou é somente os 10% da igreja a servir? Baratas tontas de um lado para o outro para conseguirem pôr e executar um culto. O que é que você faz com os seus dons e os seus talentos? O que você faz com o seu chamado? Está em banho-maria? Está guardado no congelador à espera que o possa descongelar e comer? Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Pode perder o sabor, as suas características, a sua essência e até mesmo o seu valor. O seu valor. O que é que você faz com isso? Terceiro e último ponto: a inércia do cristão. É possível sermos cristãos e vivermos numa inércia. O que significa inércia? Fui pesquisar para trazer o conceito certo, para não falhar. E depois algum religioso que sabe muito vim dizer no fim: pastor, atenção, que eu conheço, sei de cor, estudei, e você não citou. Então eu fui pesquisar. Mas o que é a inércia? Conhecida pela primeira lei de Newton, que diz o seguinte, num conceito mais doutorado para os religiosos: estabelece que um corpo tende a permanecer, vou falar também em repouso ou em movimento retilíneo, uniforme, caso a resultante das forças que agem sobre ele seja nula. Isso é a inércia. Para nós cristãos de Setúbal, para o Carrapau e Sardinha, para o Carioca,
É mais ou menos assim, que um corpo está parado. O que é inércia? Um corpo que está parado a menos que uma força o empurre ou submeta a algum esforço. Vou pesquisar 2 definições, ok? Só para... E nós podemos ser eles. Num texto, para hoje, nos dias de hoje, contextualizando para com a igreja e à luz do texto, significa cristãos sem reação. Cristãos que estão a viver uma vida em inércia. São cristãos que não reagem. Estão inanimados. Estão em coma. Desfalecidos. Quase mortos. Mumificados. Putrificados. Estão inertes. A ausência de reação. Talvez sentem uma presençazinha de vez em quando. Talvez sentem um mover. Talvez sintam qualquer coisa. Tem um gosto apurado para determinada mensagem. E só assim aqueles são empurrados. Tem que sentir mesmo. A palavra não basta. Tem que ter outra coisa. Tiago diz-nos: sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então ele dá a ideia. Dá essa ideia que nós podemos ser inertes, estar inertes, viver em inércia. Tiago traz essa possibilidade. Ele dá essa hipótese, dá esse contexto. Ele expõe isso. E há essa possibilidade, irmãos. Você já deu conta que passa culto e culto? Mensagens poderosas, exposições autênticas, vários pastores, profetas, homens, mulheres, dança, louvores, ensaios, conferências, passagens de ano, musicais. Nós não nos movemos. Nada nos move. Podemos estar anos e anos numa igreja com tudo isso e nós estamos inertes, vivemos uma inércia, não nos movemos. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito não se move. Queremos somente sentar na nossa cadeirinha e sermos os avaliadores de bancada. Como é que correu o louvor? Mas não fazemos nada. Não somos praticantes. Lançamos no lixo o nosso chamado. As profecias que nos foram dadas. A escrita que foi colocada no nosso coração quando tu converteste. Lanças fora e agora preferes viver na inércia. Nem a exposição verídica da palavra te move. E há essa possibilidade de eu ler livros, ver vídeos, ver pregações, postar reels e eu não fazer nada. Nada, contemplo somente o que os outros fazem e não faço nada. E Tiago diz, há essa possibilidade. Você ter conhecimento, ter acesso, estar exposto à palavra e mesmo assim não se move. Participar no impacto e mesmo assim não se move. Não pratica o Evangelho, não pratica a verdade, não faz nada para com o reino. É possível. Quantos anos tens de Unânimes? Quem tem mais anos aí diz 10, 20, 30? De Unânimes, Telmo, 11 anos. De igreja, quem já congregou 20 anos numa igreja? Os teus frutos são visíveis. Ganharam destaque na tua cidade. As pessoas ainda se lembram de ti. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Não. Pelos frutos vos conhecereis. O tempo que tiveste de igreja, hoje estás aqui, já dás frutos. Eu sou uma bananeira que demora 30 anos para dar fruto. Eu sou um coqueiro. Que tipo de árvore você é? Que tipo de árvore você precisa de quantos anos? Que tipo de adubo para dar, para deixar de estar em neve? Tenho uma laranjeira lá em casa. Meu sogro dizia que era brava. Não crescia, só água, espaço e nada. Rebelde, folha carrancuda. Fazia-me a cara e à janela da cozinha olhava para a laranjeira. Era laranjeira ou limoeiro, uma coisa assim. Eu nem sabia o fruto que ela... Nem sei o que era ela. Eu nem sei o que é que aquilo era. Nem sei se é cristão, se é mundano, se é ímpio, se é ateu. Não sei. A árvore estava à minha frente, o que é que se fez?
cortou-se, lançou-se fora. Inércia, é possível. É possível. É possível nós nos acostumarmos ao sagrado. É possível nós... Escuta, o ser humano tem um poder de adaptação. Pensa na pessoa mais chique, mais cheirosa, mais cheia de estilo da igreja. Pensa no mais bonito, no mais elegante, no mais musculoso. O perfil nota-se. Vou dizer uma coisa, se eu for lançado aos porcos, para viver com os porcos, só para você ter noção da capacidade de adaptação do ser humano, se eu for lançado aos porcos e estiver lá 2 meses, metido, vou fazer do porco a minha almofada. E o porco vai discutir comigo quem come a bolota final. Quem vai comer a última bolota do pacote. E nós temos esse defeito em nós nos adaptarmos, criarmos de um culto uma rotina, não nos movemos para nada, não levantamos os braços, não vimos à frente. O pastor vai fazer o apelo, depois de uma palavra exposta ao pastor, ou seja quem for, e você está inerte. A palavra não falou consigo porque você esperava algo natural, quando Deus quer falar algo espiritual. Você queria que as suas emoções fossem movidas, você queria chorar, você queria se alegrar, mas quem disse que se trata de emoção? Trata-se do Espírito, meu irmão. Não se trata de lacrimejar por fora, mas chorar por dentro. Não se trata de sangrar por fora, mas um coração rasgado. Essa é a verdadeira conversão. Não podemos viver inertes, viver a inércia de uma vida cristã. Partindo para a conclusão, quais são as consequências de praticar ou não praticar, de obedecer ou não obedecer? Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei de Deus, pode até ser uma linguagem complexa para dizer algo simples, mas eu vou explicar. Mas aquele que considera atentamente na lei de Deus, na lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, aquele que ouve e pratica, e não sendo ouvinte negligente. Escuta, olha o texto. Eu vou sair daqui com esta mensagem. Aliás, já estudei a semana toda. Se eu sair daqui e não a colocar em prática, o texto diz que eu estou a ser negligente. E não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que fizer. Então o texto fala-nos o quê? Que existem bênçãos para aqueles que praticam, mas também existem maldições para aqueles que não praticam. Ou pensava que andava aí, ó Deus dará. Andava aí numa baderna qualquer, numa vida louca qualquer, e nada lhe acontecia. Já preguei aqui sobre Sansão. A misericórdia de Deus esteve sobre a vida de Sansão até determinado ponto. Mas a determinado momento Deus disse basta. E a misericórdia foi-lhe retirada. E os seus olhos foram tirados, lançados no calabouço. Trabalhos forçados. A sua força foi tirada. E nós pensaríamos, somos o quê? Andávamos aqui, ó Deus dará. Temos que ser praticantes. Não pratica, corta, lança fora. Não podemos estar com mimimis. Não é uma colónia de férias. Não é um retirozinho espiritual. A partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos numa batalha. Estamos numa luta. E você sabe o que eu estou a falar. Talvez a sua casa esteja numa miséria. Os seus filhos estejam numa miséria. O seu trabalho, as suas contas, todo endividado. E você diz que é a crise. É o PSD, é a coligação, é o Cristiano Ronaldo. Você dá desculpa por tudo, é a moeda, é o real, é o euro, é o meu trabalho, é o meu patrão. Quando esquece que tudo acontece porque você não faz nada na casa do Senhor, para a obra de Deus. Tem força, tem ânimo, tem saúde, mas não faz nada. A maldição para quem não pratica. Então vamos começar pela maldição. Se Tiago diz aqui que bem-aventurados é o que ouve e pratica. E até então nós estamos a falar sobre quem não pratica. O contrário de bem-aventurado é sem a bem-aventurança. O que significa ser uma pessoa bem-aventurada? Olha, uma pessoa bem-aventurada é alguém que é abençoado.
É uma pessoa que é próspera. É uma pessoa que é plena. Ela pode não ter nada, mas ela se sente completa. A pessoa, o homem sente-se completo. Não precisa de apetrecho, não precisa de coração, não precisa de um shape. Ele sente-se pleno. Essa é a pessoa bem-aventurada. A pessoa bem-aventurada, Deus está com os seus olhos postos. Deus no seu alto e sublime trono tem os olhos. Olha, podemos não ter nada neste mundo. Então é ter os olhos de Deus em nós. Podemos não ter carro, casa, podemos estar solteiros, encalhados, seja qual for a sua situação conjugal. Mas se você tiver os olhos de Deus em si, você tem tudo. Tudo, tudo. Então o contrário de bem-aventurado é essas bênçãos. É os olhos do Senhor não estarem sobre si. É você não ser próspero. É ser um faminto. Um pedido que anda constantemente a pedir emprestado, a pedir favores. Desde quando o bem-aventurado precisa de pedir favores? Se tem o próprio Jeová Jireh que o prospera, que o abençoa. Esse é o bem-aventurado. Já olhaste para a vida de alguém que está fora dessas bem-aventuranças? Olha para o seu contexto familiar. Olha para a sua casa. Aquele que não pratica é sem a bem-aventurança. Os seus filhos perdidos nos vícios, nas redes sociais, nas drogas, vendem os seus corpos a custo de nada, somente para ter um prazer momentâneo. Olha para os seus casamentos, olha para a sua vida pessoal e coletiva. Olha a confusão que a vida deles está. Olhe para si mesmo. Olhemos para nós mesmos. Que tipo de confusão? Como está a despensa no nosso coração? Arrumadas. Será que somos bem-aventurados? Estamos aqui todos os domingos. Participamos em eventos de homens, mulheres. Lemos a Bíblia. Mas não praticamos. Não praticamos. Bem-aventurado em tudo o que realizar, o que praticar, no grego, o que praticar, o que executar, o que realizar, esse é bem-aventurado. Quem não pratica não é um bem-aventurado. Na casa de Deus não dizima, não oferta, vai lá fazer uma visita. Desde quando o cristão precisa de sentir para vir à casa de Deus? Adorar o Senhor. Desde quando o nosso coração de cristão se move por um sentimento? Estou a sentir. É uma ordenança. É um prazer. É um deleite. É um compromisso. É uma aliança. Cultuar ao Deus vivo, ao Deus santo, poderoso. Não venha à casa de Deus que estou a sentir. Sou filho, tenho que vir adorar o Pai. Não sou um rebelde. E a vida daqueles que não são bem-aventurados estão na desgraça. E é nítido isso. Não se trata de ter coisas que diferencia o bem-aventurado do não bem-aventurado. Não se trata de ter coisas. Trata-se de ser alguém, ter identidade. E é notório quando nós vemos um bem-aventurado. O cara está desempregado. Tentar falar. Ontem estive diante de um homem, de um bem-aventurado até ao fim. Um bem-aventurado. Um bem-aventurado que enxugava as nossas lágrimas, que a sua identidade de cristão permanecia independentemente do seu quadro clínico. É notório dentro daquela sala, dentro daquele quarto, que é o bem-aventurado. O homem quase não respira, quase não vive. E os sãos ali de cabisbaixo. O homem quase não respira.
O homem quase não vive. Shhh, não chora. Isto vai passar. Bem-aventurado. E nós, cheios de saúde, não praticamos, não fazemos nada. Quão humilhado eu saí daquele quarto. Quem sou eu? Mas porquê é que temos que passar por isto para sabermos quem nós somos? Não há necessidade, porque a Bíblia é exposta. Mas não basta conhecer. Há que praticar. Há que praticar. Mateus 7, 24 a 25 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, assim assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Correram rios e desceram as chuvas, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela caiu. O não bem-aventurado não terá alicerces. E eu vou terminar aqui. Teria mais algum tempo? Vou terminar aqui com esta parábola. Todos nós muitas vezes olhamos para esta parábola e percebemos que a casa edificada na rocha, ou que a casa edificada na areia, e nós dizemos: na rocha eu vou conseguir passar as tribulações aqui na terra. A casa na rocha é a casa que ora, é a casa que permanece, conhece as escrituras, pratica. E tudo aquilo, as circunstâncias que ocorrerem na terra, é que está na rocha, ela permanece. Na areia é aquele que não pratica, só ouve. E se vier alguma tribulação na terra, ela vai e desaba. Mas o sentido real, a ideia do texto, não é na terra. É para o grande dia do julgamento. É para o grande dia do juízo. Você edifica a sua casa na rocha para quando vier o dia do juízo, ela se aguentar forte. A casa na rocha é aquele que ouve, pratica, escuta, obedece, faz a vontade, para que quando for o dia do juízo, ela não desabar. Mas aquele que somente ouve, não faz nenhum, só ouve, cheio de conhecimento, cheio de anéis, cheio de outramentos, cheio de tudo, mas nada de prática, um mero religioso, no dia do juízo, a condenação cai sobre a sua vida. Não é aqui, não é arrona os bens aqui, é no dia do juízo, meu irmão. E nós temos que estar preparados, temos que ser bem-aventurados, temos que colher o melhor desta terra, mas primeiramente praticar o melhor que nos vem do céu. Então eu quero te convidar, você que quer ser um bem-aventurado, pôr em prática a palavra de Deus em todo o tempo, que possui o conhecimento, mas que a partir de hoje vai colocar em prática, servindo o próximo, perdoando o seu inimigo, amando a sua esposa, amando o seu esposo, colocar em toda a sua plenitude a palavra de Deus em prática, o culto familiar, a oração diária, o jejum, tudo isso que a palavra nos ensina. O fugir do pecado, das concupiscências da carne, da pornografia, da mentira, do engano. Você quer ser um bem-aventurado e que Deus nos dê força, lhe dê força para ser um bem-aventurado enquanto vive nesta terra. Eu quero te convidar a ficar